A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou a Débora Prado. E hoje, Débora, a gente vai falar com quem e sobre o quê? Nossa, hoje a gente teve um bate-papo que vocês vão gostar muito, com duas pesquisadoras aí que entendem muito e bastante sobre a discussão de decolonialidade, sobre a questão das vozes, né, das vozes negras, afrodiaspóricas e indígenas dos povos originários, da necessidade da gente pensar isso no campo das relações internacionais e das ciências humanas de forma geral. Foi um bate-papo, assim, com um aprendizado muito grande, com duas pesquisadoras da Universidade Federal da Paraíba, universidade que eu tenho muito carinho, que eu conheço muita gente legal de lá, não vejo a hora de poder curtir uma praia. Muitos amigos lá em João Pessoa, muito. E eu não conheci, mas eu quero conhecer pessoalmente. Então, a gente bateu um papo com a Mojana Vargas, que é professora da UFPB, e também com a pesquisadora e professora da UFPB, Aline Conte Castro. São duas grandes professoras do UFPB, um lugar que a gente tem muita admiração, e elas vêm, como a Débora disse, falar sobre decolonialidade, para falar sobre um pouco a importância disso, não só para a área de relações internacionais, né, Débora? O debate transcende bastante a área de RI, não é? Sim, vai além. Eu acho que se você, ouvinte, não é da área de relações internacionais, não deixe de escutar por conta disso, ouça até o fim, porque as múltiplas questões ali, a desigualdade, né, no lugar de fala e os impactos que isso traz na vida cotidiana, vai além da nossa área e foi um papo muito esclarecedor nesse sentido também. É uma baita aula sobre grupos subalternos e sobre a divisão internacional da produção do conhecimento. Fique até o fim. E os textos, né, os artigos citados no papo estão disponíveis para você lá na descrição do episódio. Você pode entrar lá no site, chutandoaescada.com.br, procurar lá o post desse episódio, que você vai encontrar tudo lá, inclusive a playlist. As músicas que a gente vai tocar aqui também estão lá disponíveis. Tem uma playlist bem legal, vale a pena. Ô Débora, e se o ouvinte quiser aí apoiar o Chutando a Escada, como que faz? Bom, para vocês apoiarem o nosso projeto, vocês podem entrar no site www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá vocês vão encontrar muitas informações ali sobre os caminhos para apoiar essa iniciativa. E outra coisa também é a participação no grupo de apoiadores, né? Que eu acho que tem trazido muita força para todos nós, todas nós. Enfim, tem sido muito bacana lá também. Então, estamos aqui e a gente conta também com o apoio de vocês. É isso aí, ajude a manter esse projeto vivo e também faça parte lá do nosso grupo, uma galera bem legal, vale a pena. Ô Débora, então vamos pro papo? Vamos lá. Então com vocês, Mojana Vargas e Aline Conte, falando para vocês sobre decolonialidade. É isso aí. Bom, Débora, e hoje a gente tem aqui dois grandes nomes, né, da Universidade Federal da Paraíba, que é uma universidade que é amiga desse podcast. Inclusive, eu já tive aí
fazendo uma oficina de podcasts. Acho que foi a primeira oficina de podcast do Chutando a Escada, foi aí na Federal da Paraíba, né? Muitos colegas já passaram por aqui. E hoje, Débora, a gente tem 2 professoras. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para todas e todos os amigos aí da UFPB. Já mandar um recado pro Thiago, que eu cobro aí a minha ida para casa dele, que ele ofereceu pré-pandemia. Aí veio a pandemia no mês seguinte, a gente falou, poxa, porque a gente tava com interesse de passar uma parte do nosso pós-doutorado lá, né? Que já foi pro espaço também, por conta da pandemia. Mas é uma honra, é um prazer receber aqui a Mojana Vargas, que é a professora, né, docente da Universidade Federal da Paraíba. E ela também é pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do NEAB, UFPB. E também está vinculada aí, a investigadora do Centro de Estudos Internacionais, ISCTE-IUL, da Universidade de Lisboa. E também quero, mais uma vez, agradecer aí o convite de vocês toparem esse papo, e também é uma honra receber aqui a Aline também, a Aline Conte Castro, professora do Departamento de Relações Internacionais da UFPB e também do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Bem-vindas aí ao nosso podcast, muito obrigada por toparem bater esse papo com a gente. Não, a gente que agradece, né? A gente que agradece, né, Mojana, nesse momento, então, estou falando que esse momento tão difícil que o Brasil vive, né? A gente participar desses momentos, eu acho, de discussão acadêmica é um movimento também de resistência, né, que faz a gente se fortalecer para continuar na luta. Então, a gente que agradece aí o convite de vocês. Eu ia só agradecer a oportunidade de participar de novo aqui do Chutando a Escada, né, que é um verdadeiro sucesso midiático aí, um projeto sensacional aí do pessoal de RI da Universidade Federal de Uberlândia. Manifestar aqui a minha satisfação em reencontrar, ainda que virtualmente, o Felipe e a Débora, que a gente não se vê há 1000 anos. Já mesmo sem a pandemia, já fazia um tempo que a gente não se encontrava, não tinha oportunidade de conversar. E dizer também que eu acho que projetos como esse, eles são indispensáveis para a gente poder ampliar esse intercâmbio entre as universidades federais, né? A gente está num momento em que as universidades estão sob ataque tão cerrado, né? Todas as universidades estão passando por tantas dificuldades, todas as possibilidades que a gente tem para poder fazer essa troca, né? E fortalecer esses laços, e a gente também, nesse processo, se fortalecer internamente dentro da instituição, são oportunidades válidas, né? Então, vamos aproveitar esse momento aqui. Muito bem, Mojana. Aline, muito obrigado por estar aqui. A Mojana, ela já esteve aqui, ela estava lá no episódio 37, falando sobre movimentos sociais da África, de língua portuguesa. Foi um papo bem legal. A gente falou do Thiago. O Thiago esteve aqui lá no episódio 2, eu acho, falando só sobre o curso de graduação da UFPB. Contou algumas histórias, falou um pouco da característica do curso. Então, quem tiver interesse em aprofundar, eu recomendo também. A gente queria conversar um pouco com vocês sobre, são muitos assuntos, né? Mas acho que o fio condutor da conversa poderia ser um texto que vocês publicaram no ano passado, né? Chamado O Ensino e a Pesquisa em Relações Internacionais do Brasil, Sentidos e Desafios da Decolonialidade. Esse texto circulou e tal, e eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Bom, a gente tem aqui no Brasil já um campo de estudo de relações internacionais já bastante consolidado, são muitos cursos de graduação, muitos cursos de pós-graduação. A gente fala bastante aqui sobre RI com os nossos ouvintes, né? Para o pessoal lá da UNB é réu, né? Então, nossos ouvintes já sabem também disso, né? E um pouco o que eu queria ouvir de vocês aqui, para a gente começar esse bate-papo, é sobre isso, né? Afinal de contas, o que significa isso, né? Esses desafios da decolonialidade? Que perspectiva é essa, né? Qual a importância desse debate para os cursos de relações internacionais? Enfim, vocês poderiam traçar aí um panorama para a gente, um pouquinho do que é essa perspectiva, da importância dela? Gente, obrigada então mais uma vez pelo convite. Eu até conversando com a Mojana, né, para a gente fazer esse papo aqui, e a gente foi conversando de que, na verdade, esse nosso artigo, ele faz parte de uma trajetória um pouco maior, que começa com o nosso interesse, né, de cada uma de nós por esses temas da decolonialidade. Depois passa também, que começou nossa conversa aqui na UFPB com um projeto de ensino e de monitoria, né, como pensar as questões étnico-raciais no curso de Relações Internacionais.
Em seguida, veio essa chamada e esse artigo, e a gente pensou, que legal, vamos escrever sobre isso. A Mojana já tinha um material também, a gente já estava em diálogo, e a gente escreveu o artigo, e por fim a gente deu um curso, também um curso livre, o ano passado, sobre perspectivas decoloniais. Então, só para mencionar que, na verdade, faz parte de uma trajetória um pouco maior. Bom, no meu caso, aí a Mojana pode falar depois também da perspectiva dela, no meu caso, meu interesse por esses assuntos, por esses temas decoloniais, ele surgiu com os estudos de regionalismo, que é, vamos dizer, a minha agenda muito antiga, e eu percebia que a gente tinha muitos poucos autores e autoras da nossa região, que pensassem sobre a nossa região, a partir da cultura da nossa região. Na verdade, eu acho que isso também já é falado em vários cursos de relações internacionais no Brasil, né? Lá no INREL também, que eu passei lá na UNB, a gente já tinha essa história há muito tempo, de escrever as nossas perspectivas sobre o nosso olhar e tal. Mas eu percebia que ainda falta ainda, né, eu acho, a gente avançar. Então, para mim, os meus questionamentos sobre a decolonialidade veio muito a partir da voz indígena, né, desse desafio de estudar. Eu comecei a estudar políticas de desenvolvimento regional de uma forma mais aprofundada no doutorado e governança, e eu percebia que a governança, que é essa relação, essa articulação de produção de políticas a partir de uma articulação entre Estado, né, mercado e sociedade, nessa articulação da governança, a sociedade sempre estava atrás, a voz da sociedade. E a voz negra e indígena, né, as vozes negras e indígenas na construção política, elas estavam praticamente mudas, né? Então foi assim que eu comecei realmente a pensar, né, na perspectiva, na importância da decolonialidade, que para mim, né, significa isso, é você colocar a voz de entes, né, de atores que historicamente foram ou oprimidos ou não foram escutados, não são escutados, né, não são escutados, na inserção, na articulação, na produção de políticas públicas, e na nossa área, claro, né, mais na articulação de políticas internacionais. Então, para mim, a decolonialidade vem muito nesse sentido, né, de como a gente pode, nessa relação dos povos indígenas especificamente, né, que aí a Mojana, a gente fez essa parceria, né, a Mojana trabalha, né, a gente mais com a questão negra, claro que eu também tenho muito interesse na questão negra e afrodiaspórica e tudo, mas a gente fez essa parceria de eu trabalhar um pouco mais com a questão indígena, e eu percebo que realmente as vozes indígenas, elas não são escutadas, nem os princípios, nem a cultura indígena. Tem muito preconceito ainda, né? Você vê na capital do país, né? Que é um lugar de alto nível de desenvolvimento relativo. A gente ainda tem índio queimado, né? Índio sendo queimado por pessoas, por entes da classe alta, do país da classe média alta, porque as pessoas realmente ainda há muito preconceito, ainda há uma incompreensão. Já passei por inúmeros momentos assim também, até de professores e colegas que falaram, não, esse negócio de índio aí, eu não tenho nenhuma identificação, não me reconheço. Não é questão de ter identificação. Então, né, a decolonialidade não é a questão de você se identificar. É a questão de você entender que esses povos originários, que eu até prefiro usar, né, povos originários, que eles têm direitos, né, que esses direitos, sobretudo, né, recentemente com a Declaração da ONU para Direitos dos Povos Indígenas, esses direitos têm que ser respeitados pelos estados. Então, existe uma gama na América do Sul de diversas relações entre os povos indígenas ou as nações indígenas, enfim, com o Estado, e aí eu tenho procurado pensar um pouco sobre isso, né? São diversas formas de relações, mas é sempre, quase sempre, uma relação bem tensa entre os direitos dos povos indígenas e o Estado. Nesse trabalho com a Aline, nesse trabalho que a gente tem desenvolvido, né, existe essa parte que a gente começou a fazer junto, né, que ela mencionou aqui, do mini curso, desse artigo que foi produzido, mas no meu caso tem também uma etapa anterior, né, porque eu comecei a ter contato com esse pensamento decolonial quando eu comecei o doutorado, né, e no meu caso eu sempre tive uma preocupação com o que não é dito na teoria, além daquilo que fica explicitado. E parte do meu interesse pelo pensamento pós-colonial e decolonial veio desse processo. Quer dizer, o que a teoria de relações internacionais não nos diz?
a respeito do ambiente internacional. E que tipo de premissa que isso reflete? Nesse processo de reflexão, surgiu esse dossiê, né, da revista Oasis, e a Aline me colocou um desafio para a gente começar a escrever sobre isso, porque até então a gente vinha conversando, né, trocando ideias, né, sobre essas questões, e a gente nunca tinha escrito nada. O que foi que eu me dei conta? Que, além dessa reflexão sobre o que não é dito na teoria, eu já vinha envolvida como integrante do NEAB e mesmo na minha própria tese de doutorado, preocupada com a questão de como que as relações raciais no Brasil, como o contexto das nossas relações raciais, afetam, né, a construção da nossa agenda internacional, né? É uma questão com a qual eu venho trabalhando há algum tempo. E nessas reflexões sobre decolonialidade, nós nos deparamos com uma questão que é colocada, né, pelos autores desse campo, que são as expressões da colonialidade, melhor dizendo, né, dessa situação, dessa continuidade histórica, né, da situação colonial dos territórios que foram ocupados, né, com a expansão marítima. E aí nós decidimos trabalhar nesse artigo o que seriam expressões visíveis, identificáveis, né, no nosso campo das relações internacionais aqui no Brasil. Então, nós nos vinculamos com a área de pesquisa, né, com a pesquisa da área, com a produção, né, nesse campo, e com o ensino. Nos dedicamos a avaliar nos programas de pós-graduação e nos cursos de relações internacionais o que seriam marcas identificáveis da colonialidade. Então, a Aline trabalhou com a parte da pesquisa, eu trabalhei mais com a parte do ensino, né, dos cursos de graduação, e aí disso nós constatamos que existe uma produção intelectual ainda muito pautada pelas premissas e pelas questões que são apontadas pelos grandes centros, né? Pelos grandes centros de produção teórica e de estudos em relações internacionais, e a produção intelectual brasileira ainda reproduz muito esse padrão, né? São muito escassos estudos em outros campos, né? Em outras linhas. E no campo do ensino, a gente observou que há uma resistência em promover debates que estejam pautados na inclusão, né? Na inclusão de grupos socialmente periféricos, aqui no caso do Brasil, e de temas também intelectualmente periféricos no campo das RI, para colocar dessa forma. Os cursos de graduação praticamente não ensinam nada sobre população negra, nem sobre populações indígenas, aqui no caso do Brasil. Os estudos sobre o continente africano também, na formação dos estudantes de graduação, são muito baixos, né? São muito reduzidos. Então, nós trabalhamos com essas duas questões, com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais nos cursos de RI e com a produção nos cursos de pós-graduação, nos programas de pós-graduação, melhor dizendo, inspirados, né, por uma orientação pós-colonial ou fora do mainstream acadêmico da área. Só para completar, né, o que acho que a Mojana colocou já, a gente no início, acho que antes da gente entrar mesmo na graduação, na pós e tal, a gente teve esse embate primeiro conceitual, né, que é a primeira parte do trabalho também, né, que aí fica esse negócio do pós-colonialismo, da descolonização e da decolonialidade, né, e que aí o pessoal às vezes confunde também um pouco as coisas, né? Então, o pós-colonialismo, a gente sabe que já tem, né, uma trajetória, né? Até a Mojana fala, né? Em ciências sociais a gente já está atrasado, né? Também até sobre a decolonialidade. Eu acho que em outras áreas, nas ciências sociais, na educação também, já tem alguns anos aí de debate. E a RI veio chegando no debate decolonial mais recentemente. Mas eu acho que mesmo a gente tentou mostrar, né, no trabalho, mesmo no pós-colonialismo, né, nos estudos pós-coloniais, a gente ainda continua tendo a influência de muitos autores europeus. E aí, depois que você bota a lente decolonial, parece que muita coisa que você lê e que você escuta realmente tem muita influência, né, europeia e norte-americana, de autores europeus e norte-americanos, até
produzir sobre a América Latina ou sobre a América do Sul. A gente ainda lê, ainda absorve muitos autores estrangeiros e vozes, né, de fora da nossa própria região. Então, eu acho que os estudos pós-coloniais, né, que a gente tentou mostrar, eles ainda tinham uma influência grande europeia. Aí a gente tem esse processo, né, dos estudos da descolonização, que é mais vinculado, né, às independências, e a decolonialidade, que aí já é essa outra voz que a gente está dizendo, né? É a voz do subalterno, uma voz que não foi escutada, uma voz do oprimido, uma voz periférica, né? E que aí sim, né, a gente fez um grande salto. Mas para concluir nessa parte mais conceitual, a gente também quebrou a cabeça um pouco, porque até no grupo de estudos que a gente fala da modernidade, da colonialidade, que estuda, né, a questão da colonialidade, como a Mojana já tinha colocado, a gente identificou esses dois grandes eixos, né? Um pessoal que estuda o sistema mundo, que estuda a colonialidade também, do poder, mas sobre esse eixo do sistema mundo. E tem esse outro, a gente tentou, né, identificar na literatura, a gente conseguiu fazer essa síntese, né? Eu acho que a gente escolheu, vamos dizer, optou fazer essa síntese entre esses estudos do sistema mundo, que são um pouco diferentes da decolonialidade. Apesar desses dois eixos trabalharem a questão do colonialismo e da colonialidade, a gente vê que tem muitas abordagens, né, que são muito ainda estadocêntricas, que são abordagens focadas no Estado. E que a decolonialidade, a gente queria trabalhar exatamente perspectivas outras, né? Como eu já mencionei aqui, dos subalternos, e também abordagens não vinculadas ao Estado, né? Vozes, perspectivas e maneiras de ler, né, a política internacional, que não vinculadas ao Estado. E aí a gente fez essa síntese da decolonialidade, trabalhando com uma perspectiva de raça, que eu acho que a gente já está mencionando aqui, que é gigante também a gente falar de raça nas relações internacionais. Acho que cada vez mais esse debate sobre raça nas relações internacionais está também até no mainstream, né? Você vê até na London School, nos Estados Unidos e tal, eles estão puxando um debate de raça e de gênero também, claro, até da interseccionalidade, enfim, da ligação, né, da raça e gênero. E aí a gente trabalhou menos com essa questão do pós-desenvolvimento, que também é uma perspectiva que está começando a aparecer bem pouco ainda no Brasil, mas que é uma abordagem mais crítica, né? Uma outra visão, uma crítica às visões mainstream de desenvolvimento. Mas, em síntese, é isso. A gente tentou, né, ver estudos do colonialismo, mas que ele tinha esse eixo do sistema mundo, e a gente excluiu. Foi até uma opção meio assim, radical, né? Porque assim, você vai tirar, né, o pessoal do sistema mundo, até porque no Brasil tem uma grande tradição, né, de muitos grupos de pesquisas que estudam o sistema mundo, que a gente acha importante, né, que a gente acha muito relevante, mas que a gente não incluiu, a gente optou por não incluir, exatamente por essa perspectiva do decolonial ser um pouco diferente, a leitura decolonial ser um pouco diferente. Eu tinha anotado uma pergunta sobre isso, mas eu ainda não tá muito claro, se você esclarecer para mim, assim, porque é um tema que eu não tenho conhecimento nenhum, que seria justamente essa diferença de estudos decoloniais e de estudos pós-coloniais, em que medida eles convergem, em que medida eles se diferenciam, porque eu identifiquei assim, uma certa dificuldade. E aí eu tinha anotado justamente isso, né, que se vocês pudessem explorar um pouquinho essa coisa da vertente, né, que o RI sempre vem atrasado, né? O RI sempre vem atrasado nos
os debates assim mais críticos, né? A questão do gênero, muito recentemente a teoria feminista entra na área de RI. Isso as ciências sociais, né, já dava uma puta bagagem, né, o pessoal das ciências sociais de modo geral. E aí você comentou, e eu queria que se você pudesse falar um pouquinho essa vertente, como veio muito depois, assim, esse debate na RI, e em quais fontes, assim, vamos dizer assim, né, em quais vertentes das ciências sociais o RI acaba trazendo aí de influência para pensar o meio internacional, né? Se vocês puderem falar comigo, para quem não conhece, né? Para quem é só uma admiradora, mas conhece muito pouco, e se você puder explicar aí melhor, enfim. Sendo assim bem sintética, os estudos pós-coloniais, eles chegaram, né, nas relações internacionais, começaram a ganhar mais relevância, né, do começo dos anos 2000 para cá, com esse processo das teorias pós-estruturais, das teorias pós-modernas no campo das RI. Agora, o debate sobre pós-colonialismo, ele é bem anterior nas ciências sociais, né, particularmente nos estudos literários, na sociologia, na antropologia. Então, você vai ter autores que propõem essa reflexão sobre o pós-colonialismo já na década de 50. Você tem um livro do Aimé Césaire, né, chamado Discurso sobre o Colonialismo. Quer dizer, o livro, para dizer a verdade, eu não tenho certeza se esse livro foi traduzido. O título original é Discourse on Colonialism. Eu não sei se ele está traduzido oficialmente para o português, mas seria Discurso sobre o Colonialismo. Foi publicado lá atrás, em 1950. Aí você vai ter, nos estudos literários, né, você vai ter o Edward Said, que publicou o livro dele, né, sobre a construção do Oriente, né, o orientalismo, já no final dos anos 70. Você tem toda uma produção historiográfica sobre essa reflexão, né, sobre as sociedades que foram construídas pela colonização. E, para nós, o texto que ficou mais, acho que talvez tenha, não sei se foi o primeiro que todo mundo leu, mas deve ter estado entre os primeiros, né, lidos no pessoal de RI, é o Can the Subaltern Speak, né, da Gayatri Spivak. Normalmente é um dos primeiros textos que a turma tem contato quando vai entrar nesses estudos sobre pós-colonialismo. E que também, na época em que esse texto foi publicado, esse termo pós-colonialismo ainda era muito, muito utilizado. E qual é a questão? Existe um debate de cunho mais... Não é metodológico. Me fugiu agora a palavra, mas, enfim, sobre a própria natureza do campo, né? Que esse termo, os estudos decoloniais, as chamadas teorias decoloniais, elas surgem desse debate sobre a natureza desse campo, rejeitando a proposta do pós-colonialismo, não pelas análises que ela produz, mas pela premissa que essa nomenclatura tem, né? Quer dizer, o pós-colonialismo, ele parte de uma premissa cronológica, né? Então, você tem uma sociedade anterior à colonização, uma sociedade do período colonial e uma sociedade posterior ao período colonial, dentro dessa premissa. O que o pensamento decolonial faz é romper com essa divisão cronológica e pensar nisso como nesse processo de antes da colonização e pós-colonização como uma continuidade. Então, quer dizer, as sociedades atuais, elas são uma derivação de todo esse processo da colonização. Então, quer dizer, claro que ainda é possível destrinchar muito mais essa discussão. Essa primeira distinção, ela é suficiente para uma pessoa que vai começar a estudar isso, conseguir delimitar os autores e ver para onde ela caminha. Não são vertentes propriamente contraditórias nas suas análises, né? Mas tem esse detalhezinho que é importante mencionar. Seria então uma discussão ontológica, né? Ontológica e metodológica também, né? Muito metodológica também, né? Você vê, só para completar, né, o que a Mojana já estava dizendo aqui, só para exemplificar, alguns grupos pós-coloniais ainda tinham na Ásia também, não só aqui, né, na Ásia, além da América Latina,
ainda tinham tem como referência ainda muito o Gramsci, o Foucault, né? Só para essas referências que todo mundo lê, né, na graduação, praticamente, né? E aí se formou esse grupo da modernidade e colonialidade, a partir dos anos 2000 e tudo, né, que foi responsável para dar esse que a gente chama do giro decolonial, a perspectiva decolonial nas ciências sociais e também nas letras ou na linguística, né? Mas basicamente nas ciências sociais. E esse grupo, só para exemplificar como a gente são perspectivas em construção, esse grupo, 2 grandes nomes que a gente conhece muito aqui no Brasil, é o Wallenstein, que a gente já falei, né, do Sistema Mundo, e também o Boaventura de Sousa Santos, né, que é português, né, apesar da gente gostar e, enfim, ler e tudo, mas essa perspectiva eu acho que ela ainda está em construção, porque é isso, né, porque não é, a maioria, você vê os membros desse grupo da modernidade, da colonialidade, eles são professores, apesar de a maioria são latino-americanos, mas, ou na Catherine Walsh, que fez esse termo decolonial, ela é norte-americana, mas trabalha no Equador, mas quase todos têm vínculos com universidades norte-americanas, né, e falam também, têm sua visibilidade, né, a produção que eles fazem também tem grande visibilidade, também porque estão nos Estados Unidos, né, então acho que é isso, a gente está ainda pensando em como construir, é uma perspectiva muito nova, eu acho, a gente também tem que ser humilde, a gente já falou, nossa pesquisa é bem exploratória, né, ela é muito nova, porque a gente sabe que esse debate está aí, a gente sabe que essas vozes, tanto negras, né, e afrodiaspóricas e indígenas, elas precisam ser escutadas, entendidas, né, primeiro compreendidas, seus valores, suas culturas, seus direitos respeitados, mas acho que é uma perspectiva em construção da gente entender essas vozes na política internacional, como que eles podem, como eles interferem, como eles constroem também a política internacional aqui na América Latina. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. A própria pesquisa de vocês também mencionaram, né? Uma pesquisa em construção, mas ainda assim é uma contribuição muito interessante. E se eu entendi bem, né, em termos de premissas, né, para ficar com o termo que a Mojana trouxe para a conversa, que não há essa divisão cronológica, né? A gente sabe que o debate é bem mais complexo do que isso, mas só para o ouvinte entender, já que a perspectiva decolonial rompe com essa lógica cronológica, significa que a gente ainda vive forças coloniais que se manifestam em múltiplas frentes, inclusive dentro das universidades, inclusive dentro do curso de Relações Internacionais. Daí talvez a importância para o ouvinte que não é da área de Relações Internacionais. Por que tem a ver esse debate se eu nem nem tenho intenção de cursar Relações Internacionais? É porque a discussão transcende um curso específico, né? Tem a ver com como essas forças, que a gente pode chamar forças coloniais, ainda hoje, né? Isso não é um anacronismo dentro da perspectiva, ainda pautam as pesquisas, os debates, né? As agendas. E aí, se eu estou correto nesse entendimento, eu queria então trazer a conversa para um outro lado, que também foi abordado no artigo, que aí é uma pesquisa empírica que vocês fizeram, né,
que é muito interessante, porque basicamente o que vocês fazem ali no artigo é se perguntar, ora, se a abordagem decolonial tem alguma relevância, logo isso deve se refletir em algum lugar, e vocês vão para os cursos de graduação e de pós-graduação em relações internacionais para ver se a perspectiva ajuda a entender a realidade dos cursos. E aí que eu queria devolver, então, a palavra para vocês para me dizer se é isso mesmo, né? Se eu entendi bem a leitura que fiz do artigo, e se sim, o que vocês encontraram quando vocês foram olhar, então, para as pesquisas, né, que vocês fizeram um mapeamento de pesquisas, né, como fizeram isso e o que encontraram, e também fizeram um mapeamento sobre o ensino, né? E aí eu também pergunto, o que encontrarem, como fizeram isso no artigo. Na verdade, eu queria, antes de entrar na parte do ensino, tem uma coisa que eu queria mencionar também, antes que eu esqueça. Uma das coisas que orientou essa nossa pesquisa empírica foi justamente o questionamento sobre essa continuidade, né, a preocupação sobre essa continuidade das estruturas coloniais, né, porque uma das coisas que a teoria decolonial aponta é justamente essa permanência, né, essa continuidade de estruturas sociais, de formas de convivência, de estruturas econômicas construídas durante o processo de colonização. E isso se reflete tanto na nossa vida social, falando assim mais genericamente, como também no nosso espaço acadêmico. Então, depois, quando a Aline for falar sobre a questão da pesquisa, isso vai ficar mais detalhado. Mas uma coisa que ela mencionou aqui, que é sobre os pesquisadores que estão envolvidos na construção do pensamento decolonial hoje, que ou são pensadores europeus e norte-americanos, ou são pensadores de outras partes periféricas do mundo, mas que estão baseados nesses grandes centros, né? Nesses grandes centros do norte global, vamos colocar assim, né? E isso não é um privilégio da área de RI. Isso é uma questão que está presente em todos os campos do conhecimento e que diz respeito também à nossa posição enquanto sociedade nessa divisão internacional da produção do conhecimento. Além disso, ela também reflete uma questão relacionada à própria distribuição de poder dentro das instituições. A gente tem um governo que acha que as universidades estão cheias de comunistas, né, que as universidades públicas estão cheias de comunistas, mas qualquer pessoa que fizer um exame minimamente sério do que se produz nas instituições vai perceber que o espaço para o pensamento crítico na área de relações internacionais e em qualquer outra área do pensamento no Brasil é muito escasso. Acho que elite acadêmica não quer dizer muita coisa, mas a coletividade no nosso mundo acadêmico é muito apegada ao mainstream teórico, metodológico, muito. Então dá para mapear muito, muito facilmente os gatos pingados que trabalham com estudos críticos. E a RI é um pouco acima da média, talvez. Eu acho que a RI é mais, mas enfim, eu sempre acho que a RI... Já que tem os economistas também que adoram, enfim. Para completar o que a Mojana estava falando, eu acho que muito também, no meu caso, né, muito veio dessa juventude, as meninas, vamos dizer, nossas alunas, elas têm um grupo, por exemplo, feminista aqui, o Empodere, né, e elas também estão se articulando, elas também querem ouvir, né, a voz das mulheres da nossa região, né, então isso também estimulou a gente, né, no meu caso especificamente, a pensar mesmo, né, e eu acho que quando você lê, eu estou falando também da Patricia Hill Collins aqui, que também é norte-americana, mas eu acho que é uma referência para o feminismo decolonial, né, para você ver, né, a força, né, da produção, mas quando você lê ela falando da intelectualidade da mulher negra, né, ela desconstruindo paradigmas, por exemplo, que são mainstream do mainstream nos Estados Unidos e aqui também, né, quando ela critica mesmo essa pseudo-objetividade, esse pseudo-universalismo norte-americano e europeu, ela e várias outras autoras, né, porque eu tô falando dela porque tem muito na minha mente esse artigo, alguns artigos dela, né, que ela critica mesmo diretamente o processo de validação do conhecimento nas universidades norte-americanas e outros autores que trazem também essa ideia de você poder construir conhecimento a partir de uma sabedoria coletiva, de você poder construir conhecimento a partir das
subjetividades, né? Aí isso te dá, eu acho que para mim, também foi um processo, né? Um choque, né? Porque também fui formada naquelas escolas lendo os autores tradicionais, que todos nós lemos, que são autores euro-norte-americanos, mas depois quando você percebe que você pode ter, né, a partir da sua própria região, da sua própria história, né, de outras subjetividades, você pode também construir conhecimento, isso eu acho que já desperta, né, uma curiosidade, uma coisa nova, e eu acho que, só para finalizar, eu acho que os nossos alunos de graduação, nossas alunas agora também, eles entram muito mais já curiosos e buscando mesmo um outro conhecimento para além, né, do tradicional. Então, isso tem estimulado também a gente pensar, né, em reformular também nossos projetos de ensino, nossos cursos de graduação, a partir desse questionamento um pouco mais crítico, né? Isso, aí só para concluir aqui, indo já à pergunta do Felipe, né, que eu fiz um preâmbulo e não tinha entrado nela. Qual é a questão que a teoria decolonial nos traz? Sobre que tipo de sociedades que a colonização produziu, né, e quais são as marcas que essa colonização deixou nessa sociedade que continuam se reproduzindo. Em termos mais gerais, o colonialismo produziu sociedades profundamente excludentes, né? Sociedades que alijam os grupos que são historicamente considerados subalternos no contexto daquela formação específica. E no caso do Brasil, né, a população negra e as populações indígenas que historicamente ocupam esse lugar de rejeito social. No caso das populações indígenas, foram sendo exterminadas ao longo do tempo, e as que sobraram vão sendo mantidas à parte, né, da vida social, e a população negra vem sendo, primeiro, serviu como mão de obra escravizada, e depois continuou a ocupar esse lugar subalterno na sociedade brasileira em todos os aspectos. A partir dessa constatação, né, nós começamos a nos debruçar sobre como esse mecanismo de exclusão se apresentava nos cursos, né? Então, no levantamento que eu fiz sobre os cursos de graduação, eu me concentrei no quê? Partindo dessa premissa de que há uma exclusão histórica do negro e do indígena na população brasileira, como que isso se reflete nos cursos? Então, eu tomei como referência as políticas públicas que existem, que foram instituídas a partir dos anos 2000, para romper com esse processo de exclusão, né? Não do ponto de vista material. Entre as políticas públicas, as ações afirmativas que nós temos, a lei de cotas, que procura atuar no nível material, quer dizer, pegar o estudante negro, pobre, indígena e colocar esse cara na universidade. Agora, além disso, nós temos políticas públicas voltadas para o nível epistemológico, ou seja, para a inserção do conhecimento dessas populações excluídas no nosso meio acadêmico, que no caso é a Lei 10.639, né, 2003, que estabelece o ensino, a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e africana no nosso sistema educacional. A inserção desse conteúdo deveria acontecer em todos os níveis, do básico ao superior. E o que nós vemos? Que no nível superior, esse processo é um processo muito lento, um processo que está ainda muito atrasado, né, em relação ao que deveria ser, ao que deveria existir, considerando que é uma legislação que já tem quase 20 anos em vigor, e nos cursos de relações internacionais isso é ainda mais gritante. Na ocasião em que nós fizemos essa pesquisa, nós trabalhamos com um universo limitado, né, de 30 matrizes curriculares de cursos de RI em universidades públicas, né, federais, estaduais e municipais, né, que oferecem esses cursos. E nós verificamos que só 8 instituições tinham criado alguma disciplina voltada para o cumprimento dessa legislação, da Lei 10.639, que estabelece as diretrizes curriculares para o ensino para a educação das relações étnico-raciais. Então, ou seja, no nosso campo de trabalho, esse ainda é um debate bastante incipiente. Existe ainda pouco conhecimento a esse respeito, existe uma certa resistência também no processo de implementação dessa legislação e, curiosamente, quando nós escrevemos esse artigo, né, nós encaminhamos no começo de 2020, né, Aline? Começo de 2020 para publicação.
E a ABRE, né, lançou um livro sobre os cursos de graduação em Relações Internacionais, o perfil, né, dos egressos. O livro saiu pouco antes do nosso artigo ser publicado. E os resultados que a gente teve, os resultados que a gente encontrou em relação àqueles que saíram no livro da ABRE, tem pouquíssimas diferenças. A diferença é mais porque o universo a que eles tiveram acesso, né, foi um pouco maior do que o nosso. Mas quer dizer, 8 em 30, né, 8 cursos em 30 que aplicam a educação das relações étnico-raciais, já é bem demonstrativo de como esse é um debate difícil ainda, esse debate da inclusão é um debate ainda muito difícil no nosso campo. A inclusão física dos estudantes negros e indígenas é um obstáculo até menor, de um certo ponto de vista, porque existe uma legislação específica que cuida disso e a universidade já tem pouco controle sobre isso. Quando a gente fala em inclusão e valorização de caráter epistemológico, ou seja, do conhecimento produzido por esses grupos subalternos, aí é uma coisa bem mais complicada de se resolver. Eu até queria completar aqui, na verdade, que acho que a Mojana falou bem aí, né? Quando a gente começou a pensar, pesquisar, né, e levantar os dados, isso a gente pegou as universidades públicas, que você imagina que tem mais de 70 cursos também nas universidades privadas, então também é um desafio para as universidades privadas. E a gente começou a discutir, logo que saiu a DCN, na verdade, né, a gente já vinha discutindo a reforma do curso, a reforma da grade, como inserir, né, e agora eu vou contar aqui as nossas, né, reflexões, que aí talvez também estimule, né, seja um estímulo para outros cursos. E aí a gente pensou, não, mas então a gente tem que colocar, né, educação das relações étnico-raciais e tal. É a primeira coisa que vem à mente, você fala, então a gente coloca uma matéria lá de afro-indígena lá e pronto, né? E aí a Mojana, não, a Mojana pode contar melhor essa história, né? E assim, seria mais fácil a gente pegar e falar, coloca aí uma história da África aí, pronto, né? E resolve a situação. E acho que a Mojana, a gente nas reflexões com o departamento também, a gente tem amadurecido um pouco isso, né, a partir do que realmente, eu acho que a Mojana trouxe da importância da transversalidade, e aí eu fui vamos dizer, também refletindo, e acho que cada vez mais a gente optou, né, por fazer projetos de ensino, trabalhar também com os professores e com os monitores, né, de ensino e monitoria, a partir de uma reflexão, claro, que é uma mudança gradual muito maior do que a gente está mencionando aqui, né, que vem também da pesquisa dos professores e tudo, mas que é uma mudança muito mais gradual, que é da gente ter uma perspectiva crítica tanto no ensino, dos conteúdos que a gente não ensina, né, das vozes que a gente não escuta, e também da pesquisa, né, como que as nossas pesquisas, de alguma forma, dialogam com as questões de raça, né, questões étnico-raciais. E eu estava conversando com a Mojana esses dias, né, saiu recentemente no jornal, por exemplo, né, para sair do nosso contexto aqui, né, a discussão hoje em dia na França, uma discussão gigante sobre a islamofobia nas universidades, nessa discussão do islamo-esquerdismo e da islamofobia, que lá é também muito tensa essa discussão. São discussões todas, né, do colonialismo, acho que são discussões muito tensas, que têm um reflexo muito grande na sociedade, mas aí agora o Ministério francês, né, está tentando perseguir de alguma forma ou vigiar, né, esse discurso do islamo-esquerdismo. Vocês sabem também que a questão do véu, do uso do véu, né, foi uma polêmica. Então, só para ilustrar, né, como que essas questões étnico-raciais, elas perpassam diversos aspectos da política internacional e que a gente poderia discutir isso em vários aspectos, em várias disciplinas. Então, acho que a nossa perspectiva, a nossa escolha foi um pouco mais lenta e gradual, de trabalhar de forma transversal, dá muito mais trabalho, mas a gente entendeu que, assim, acho que é melhor um pouco. E sobre a pós-graduação, aí voltando para o artigo mesmo, olha, foi bem complicado a gente levantar os dados, né, sendo sincera aqui, né. A gente optou por escolher as teses, não, vamos pegar os programas de doutorado em RI no Brasil e vamos olhar as teses, né, de doutorado.
A gente não teve tempo, na verdade, de olhar. Seria interessante, acho que a gente chegou a colocar no artigo, seria interessante a gente depois olhar as dissertações também de mestrado, a gente não teve tempo, mas a gente optou, então, fez esse recorte das teses de doutorado, e das mais de 200 teses, 200 e poucas teses, né, quase todas produzidas Rio, São Paulo, Sudeste ali, Minas e Brasília, né, a maioria das teses, quase todas dessas mais de 200, 7, né, eu baixei todos os títulos e os resumos, né, fui olhando praticamente uma por uma, né, e a gente encontrou 7 que teriam, assim, alguma perspectiva decolonial dentro dessa esfera que a gente falou, né, de raça, gênero, pós-desenvolvimento, cultura um pouco também, né, e metodologia. Tem uma que trabalha um pouco também de metodologia da subjetividade, tá? uma de 230 e alguma coisa, né, mas já é o começo, é aquilo, né, já mostra que já tá aparecendo aí. E a outra opção foi lá, não, vamos olhar os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, a gente sabe que é limitado também, por isso que a gente menciona, é exploratório, é limitado, né, a gente está começando, mas a gente optou por olhar. E aí foi olhando tanto os grupos quanto as linhas de pesquisa dentro dos grupos para ver se tinha alguma menção a essas palavras, que a gente selecionou um conjunto de palavras que eu acho que estão lá no artigo, um conjunto de palavras relacionadas à decolonialidade, e foi tentando ver se a gente encontrava essas palavras nas linhas de pesquisa dos grupos, né? E a gente encontrou alguns, claro que não muitos, né? Mas a gente já encontrou alguns, e aí é essa história, né, de que já existe, né, um início de uma reflexão sobre isso, mas que ainda estamos no começo dessa trajetória. Tava pensando no que você falou, né? Eu acho que deveria ser o contrário, né? Quando a gente olha, por exemplo, do número de cursos que absorve, ao invés de cada 38, tinha que ser o oposto, né? Pelo menos faltam 8, né? Acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente. E eu também fiquei com uma dúvida que, não sei se vocês pegaram também, né? Porque quando a gente fala das pesquisas, desse recorte de estudos, né? De vertentes, de autores, aqueles mais citados, se vocês fizeram também um mapeamento aí por gênero, ou se não, se teve esse recorte também de gênero, porque eu acho que, pelo que eu vi na tabela dos autores aqui, a maioria são homens, né? Queria, se vocês puderem esclarecer essa dúvida também. No curso que a gente... Porque aí depois do artigo, a gente trabalhou com o curso livre, né? Na nossa continuidade aí, porque o artigo também é limitado, né? O espaço limitado, número de páginas, não sei o quê. Aí a gente trabalhou com o curso. E aí no curso a gente foi tentando destrinchar essas coisas de forma mais detalhada e pensando nas autoras, né? Também pensando nas autoras. Claro que a gente, até por conta da gente ter feito essa escolha, né? De a gente olhar a decolonialidade sob esse aspecto de raça, de gênero e um pouco menos, né? Quase que não deu tempo de chegar no pós-desenvolvimento, a gente acabou focando mais nessas duas perspectivas de raça e de gênero. E, claro, olhando também, tentando olhar a interseccionalidade, que acho que hoje em dia já é muito falado também, né? Mas de cara, assim, a gente sabe que mesmo assim, né, as mulheres, se a gente for falar, né, as mulheres negras e indígenas, elas ainda estão no fim da linha da decolonialidade também, né? Não é uma questão, né, de ideologia de gênero, né? Não é por aí, é uma questão bem concreta, né? A gente olha a produção das mulheres, né, quando a gente fala dos autores mais referenciados, eles quase todos são homens. Mas como a gente resolveu incluir, sobretudo no curso, essa perspectiva do feminismo decolonial, então a gente se obrigou, né, a falar, não, vamos olhar as mulheres. Então, tem grandes autoras, né? Eu acho que claro que a gente trouxe, eu falei da Patricia Hill Collins, a gente trouxe algumas norte-americanas também, mas aí a gente também procurou trazer algumas referências. Eu acho que a Mojana pode também, aqui brasileiras, acho que a Mojana pode falar também um pouquinho sobre isso. Vejam que tudo isso são coisas do ensino remoto, né? Nós fomos forçados durante um certo período a elaborar uma atividade fora do que seriam o que seria a nossa disciplina normal por conta desse período da pandemia. E aí nós aproveitamos para ampliar essa experiência que a gente teve com o artigo, né? E aí foi que nós elaboramos esse curso que a Aline mencionou, né? O curso livre sobre perspectivas decoloniais. E aí foi uma coisa, porque a gente teve que mergulhar mesmo
né, em leituras que a gente também ainda não dominava completamente. A gente teve que se instruir, vamos dizer, né, nesse ponto para poder montar esse curso livre, que era muito menos uma coisa de nós lecionarmos sobre pensamento decolonial para os nossos estudantes, do que um diálogo, né, entre eles e a gente. Então, nós trabalhamos com a Patrícia Collins, com a Angela Davis, na questão do feminismo, do pensamento crítico, né, dentro do feminismo. Trabalhamos com a Lélia Gonzalez, que é uma autora brasileira também, que agora está muito em voga até, né, mas a obra dela vem sendo recuperada aí nos últimos 5 anos, né? Com republicações, textos dela sendo republicados e tudo, né? A Aline também buscou referências sobre autores indígenas para a gente poder incluir no programa desse curso. E tudo isso foi parte desse esforço de dar a maior diversidade de perspectivas e de contribuições. Seria muito tranquilo montar um curso sobre pensamento decolonial só com autores do mainstream europeu e norte-americano, né? Só do Boaventura Souza Santos dá para fazer um curso inteiro só com bibliografia dele. Mas aí nós nos propusemos a ampliar, né, e trazer essa diversidade de gênero, de perspectivas e de contribuições de diferentes origens geográficas. Nós incluímos também uma autora nigeriana, que o nome me fugiu completamente agora. Oyewumi. Pois é, eu nunca ia conseguir pronunciar esse nome sem ter ele escrito aqui na minha frente. Mas a ideia é essa, fazer essa ampliação, né, das perspectivas e das contribuições. E o curso é aberto ao público ou é restrito à comunidade acadêmica do UFPB? O curso, na época, ele foi ofertado pelo sistema acadêmico. E aí nós não ficamos com os vídeos disponíveis no YouTube, como a gente tem outros vídeos. Mas os vídeos associados ao curso meio que estão aí pela internet, porque a gente teve que usar esses recursos online para poder gravar os vídeos, né? Mesmo se a gente quisesse, e esse não era o intuito, não daria para a gente tirar essas coisas do ar, né? Então, eles estão por aí. Mas, assim, a gente ficou feliz também, porque foi um interesse nosso, a gente achou que ia ter 10 inscritos, né? Perspectivas decoloniais, afro-ameríndias, né? A gente falou, bom, se tiver os 10 alunos, tá legal, né? Pandemia, tudo. E aí acabou que quando a gente abriu a inscrição, acho que em 2 dias, não foi, Mojana? Eram, sei lá, 50 vagas, a gente abriu para em 2 dias, exatamente. Em 2 dias, as primeiras 50 vagas esgotaram, aí a gente colocou mais 50 e logo em seguida fechou também. Os alunos... E são justamente os estudantes mais jovens, né, os estudantes das etapas iniciais do curso que têm mais interesse por esses debates contemporâneos do campo mais crítico da produção em RI. E é legal porque a gente percebe, deu um estímulo para a gente, né? A gente percebe que existe um interesse, né? Que existe uma juventude super interessada, né? E uma juventude que quer conhecer as teorias, vamos dizer, clássicas de relações internacionais, mas que só aquilo já não fala totalmente com a sua identidade, com seus interesses, né? Então, deu para dar um estímulo, assim, de que a gente precisa continuar a investigar, aumentar, ampliar nossas pesquisas, porque vai ter bastante gente também interessada em ampliar esse campo de estudos também. Muito bom. Gostei muito dessa fala agora de vocês, né? Primeiro, o curso foi um sucesso, né? E depois, veja, é claro, a gente sabe, né, que para quem está estudando relações internacionais ou cursos similares, a gente tem que estudar o mainstream até para entender, até para poder criticá-lo, né? A gente precisa entender profundamente essas perspectivas. Eu falo muito para meus alunos, né? Porque às vezes eles querem queimar etapa, já quer pular para o campo crítico, né? Sem entender bem os fundamentos do mainstream, e aí a crítica não tem muito para quê e por onde, né? Então, eu gostei muito dessa fala da Aline, que a gente precisa mesmo conhecer profundamente, né, o mainstream, que até eu acho que como consequência natural a gente vai vendo a desconexão, a distância, né,
a maneira como elas foram pensadas, os propósitos que elas servem, né? Enfim, os grupos subalternos que elas ignoram e tal, né? E aí sim depois vir, né, com esse aporte, ou dá para fazer simultaneamente também, mas é só para deixar esse recado pro ouvinte aí, que é importante ler também o mainstream até para poder bater de forma apropriada, né? Porque senão vira aí, né, bater de qualquer jeito também, aí não serve, né? Não, só para, eu concordo totalmente, Felipe, só para acrescentar, né, o que você está dizendo, né? Por exemplo, nos estudos que você tem de governança global, né, ou mesmo de governança regional, como que você vai poder dizer, né, que as diretrizes, mesmo legais, né, dos organismos internacionais, que elas não contemplam vozes alheias, né, e outras que não do mainstream, se você não conhece, né, quais são esses mecanismos e essas regras e essas normas que configuram um sistema colonial, né? Então você tem que realmente primeiro conhecer o que é a arquitetura do sistema internacional, como funcionam as regras, como foi construído historicamente, né, as regras, as normas, as instituições do sistema internacional, para depois você poder refletir, né, se essas normas, que vozes foram essas, que vozes foram predominantes na construção das regras internacionais e como que essas outras vozes, né, no debate de desenvolvimento hoje em dia é muito forte, né? E essa crítica aos ODS, então você tem que conhecer como que é o debate de desenvolvimento, né? O que significa desenvolvimento, quais foram os debates históricos sobre desenvolvimento, para você poder chegar nos ODS, para depois você poder fazer uma crítica, né, e pensar quais foram as vozes que construíram esse grande arcabouço importante hoje em dia, né, que são importantes, né, que é a questão dos ODS, por exemplo, né, mas só para reforçar mesmo essa ideia de que é claro que é importante a gente conhecer, né, a história e as teorias clássicas das relações internacionais. Eu acho que, assim, hoje em dia o que tem me movido muito, né, em termos de pesquisa aqui na América do Sul, vamos dizer, que alimenta a minha curiosidade, né, porque eu acho que o pesquisador é isso, né, ele é movido por sua própria curiosidade, né, é essa relação do Estado com os povos indígenas, né, e eu percebo, quanto mais eu vou buscando, eu percebo que realmente são realidades muito distintas, né, então você tem, por exemplo, alguns povos ou nações, né, como alguns chamam, né, que querem se apartar, vamos dizer, querem ter uma jurisdição totalmente separada do Estado, né. Você tem, por outro lado, alguns povos e nações indígenas, como no Equador, né, e aconteceu, e também na Bolívia, em que essas nações indígenas elas foram incorporadas de alguma forma ao Estado, na Constituição dos Estados, com o princípio do bem viver, que são princípios indígenas. É claro que é um desafio, não é só você incorporar na legislação princípios indígenas, né? Além disso, claro que precisa do resto, mas que já é um avanço, vamos dizer assim, né? E no caso, claro, né, da experiência do Evo Morales, né, pela primeira vez na história, né, um indígena que chegou à presidência, e mesmo assim isso não isentou, né, o Evo Morales de ter conflitos, de ter problemas, de ter tensões com os povos indígenas, né. Muitas vezes a gente tem alguns anos que eu estudo a Bolívia, eu fico estudando, ainda falta muita coisa ainda, né, mas que é muito complexo pra gente, né, até porque a gente não fala a língua também deles. Eu conversando com pesquisadores que pesquisam anos Bolívia, como é que é a relação, por exemplo, do Evo Morales com os povos indígenas? Já aconteceu comigo, o cara morou 10 anos na Bolívia pesquisando povo indígena, não sei muito bem, porque, né, eu não falava, né, a língua, então tinha uma dificuldade. Então, às vezes também até para a gente investigar e entrar na perspectiva mais fundo decolonial, né, eu acho que é um projeto de anos mesmo, né? Então resumindo, a gente tem essa experiência, eu acho que na Bolívia, no Equador a gente tem muitas tensões da esquerda, por exemplo, né, da esquerda tradicional,
institucional com os movimentos indígenas, como a gente está vendo no momento. E no Brasil a gente tem essa tentativa de um respeito, de uma incorporação, cada vez mais indígenas atuando, acho que entrando devagarzinho na universidade, atuando na política, mas uma tensão gigante de opressão, né, e de desrespeito aos direitos dos povos indígenas. Então, eu queria concluir, assim, que eu acho que é muito diverso, né, não existe, né, uma síntese que a gente possa, né, fazer no momento o que é a relação dos povos indígenas, né, com o Estado, por exemplo, na América do Sul. Isso é muito, muito diverso, muito complexo. Mas eu acho que nos próximos anos o grande desafio vai ser esse modelo, o modelo extrativista, mesmo indígena, mesmo se o indígena, né, chegando na presidência da República, né, que aqui no Brasil é impensável, mas enfim, né, pode acontecer em outros países, né, como no Equador, existe essa tentativa também nos movimentos indígenas. Mesmo assim, o desafio vai continuar, né, do modelo, como conciliar um modelo econômico extrativista, que ainda é muito forte na região, com uma tentativa de proteção dos direitos dos povos indígenas. Para mim, eu gostaria de finalizar com isso. Eu acho que isso é que vai realmente mexer e vai mover a política regional nos próximos anos, porque mesmo a Bolívia, né, agora, Duarte agora ganhou o novo presidente da esquerda e tudo, mesmo assim ele vai ter ainda esse desafio, né, de como que ele vai conciliar um modelo boliviano, extrativista, de exploração do lítio e tudo, com um respeito aos povos indígenas, né, e com um pós-desenvolvimento. Mas acho que é isso, é para a gente pensar durante bastante tempo aí ainda. Eu penso que a gente fazer uma conversa como essa, em meio a esse momento trágico pelo qual o nosso país está passando, né, uma montanha de pessoas mortas se acumulando por absoluta negligência, né, dos nossos dirigentes, parece uma coisa até um pouco deslocada da realidade, né? Eu acho que é justamente em momentos como esse que a gente precisa parar para refletir, para não se deixar levar pelos discursos do desespero, da violência, né, que ficam circulando pela gente aí. E uma parte da preocupação que eu tenho quando eu penso sobre a formação, né, dos estudantes de RI é justamente até que ponto a constituição dos nossos cursos, né, dos nossos currículos, eles são capazes de dar ferramentas para os nossos estudantes para que eles possam fazer esse tipo de reflexão. Nós estamos vivendo um momento em que existe todo um contexto de disputa geopolítica afetando o acesso das populações à saúde, aquilo que elas precisam para garantir a sua própria saúde. Nós estamos vivendo um momento em que você tem dentro de cada sociedade grupos que apresentam vulnerabilidades em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo por conta das suas questões, da sua condição física, né, ou por idade, ou por comorbidades, ou coisa do gênero, mas também pessoas que estão sujeitas, estão mais vulneráveis a essa pandemia por conta da sua condição social, né? Não, hoje mesmo eu vi uma postagem de um amigo meu sobre uma situação num país africano, a pessoa com a máscara feita de sacola plástica. Então, quer dizer, como é que nós, no campo das relações internacionais, podemos refletir sobre essas questões e que tipo de resposta que o nosso campo pode dar a esses problemas, já que nós estamos num campo que privilegia tanto essa questão da resolução de problemas, de análises prospectivas, né, e coisas desse gênero. Além da gente se municiar com todo esse conhecimento, com toda essa produção clássica, mainstream ou qualquer nome que a gente queira dar para isso, nós precisamos ser capazes também de agregar a nossa reflexão esses elementos, né, esses elementos que são trazidos por essas novas teorias que as nossas teorias clássicas muitas vezes não dão conta ou simplesmente desconhecem ou rejeitam.
porque a realidade que a gente vive é muito mais complexa, né? Ela é muito mais diversa do que às vezes as teorias propõem, porque as teorias tendem a simplificar a realidade para poder estabelecer uma explicação plausível para fazer a sua abstração. Nos cursos de RI, no nosso curso em particular, a gente está tentando trabalhar isso por meio dos projetos que nós temos desenvolvido lá. Estamos trabalhando agora com um projeto de monitoria pautado nesse debate das relações étnico-raciais e das relações internacionais, para tentar fazer justamente essa junção. E eu acredito que também pelo menos as minhas pesquisas em particular, elas vão continuar por aí. E aí, nesse trabalho junto com a Aline, e que tem tido muita contribuição do Tiago também, o nosso já citado Tiago Lima aqui, vamos ver até que ponto a gente consegue desenvolver isso lá no nosso curso. Demais, um timaço aí de pesquisadores, né? Uma pesquisa muito importante. Parabéns, aí a gente deseja vida longa para essa pesquisa, né? Que vocês sigam nela e que a gente continue aprendendo com vocês, inclusive reflexões profundas sobre a grade curricular, acho que a gente passou aqui também, né? Achei muito interessante a ponderação que a Mojana fez, narrada pela Aline, né? Sobre a maneira como a gente... Algumas, né? Tem uma maneira fácil e a maneira correta de resolver a questão, né? E só nessa coisa do jeito fácil e do jeito certo, essa foi uma questão que eu levantei lá, porque no nosso debate, porque, enfim, a gente está aqui falando como pessoas que estão diretamente envolvidas no projeto, mas, enfim, o projeto de monitoria é do departamento, né? Um projeto coletivo. Então, houve todo um debate ali, toda uma discussão. Mas qual era o problema que estava colocado? Criar uma disciplina específica no curso de RI sobre relações étnico-raciais significa isolar o tema do restante das discussões do curso. E, do meu ponto de vista particular, você criar uma disciplina exótica. Os hippies do curso é que vão lá ouvir sobre tribos africanas, tribos indígenas, e estou usando o termo tribo de propósito aqui, porque é coisa de gente que curte o exótico, né? Não é coisa de gente que pensa a teoria das relações internacionais a partir de um recorte étnico-racial. Então, daí a minha insistência da gente trabalhar isso transversalmente, né? A gente trabalhar essas questões de maneira transversal no curso, porque é uma forma da gente poder dialogar dentro desses dois segmentos. A gente vai dialogar entre as relações étnico-raciais e as organizações internacionais, a teoria de relações internacionais e as relações étnico-raciais, política externa brasileira e as relações étnico-raciais e assim por diante. Ao invés de manter um nicho ali, provavelmente ia ser o nicho que eu herdaria, né, no curso. Não que não seja importante, né? A gente for discutir a história africana, né? Afro-ameríndia, indígena, claro que é importante, é óbvio, né, gente? E é fundamental também, né? Mas no nosso curso, nosso departamento, né? Como acho que a Mojana está relatando aqui, a gente achou que é mais relevante, mesmo que seja mais lento, mais demorado, né? A gente realmente tratar de forma transversal. E é um processo difícil, é um processo demorado, é um processo que exige um envolvimento grande, porque ele pressupõe uma apropriação do debate, né? As pessoas precisam aprender sobre e dominar esse assunto para poder se envolver nele. Não é o caso de nós trabalharmos com especialistas, né? Vamos ter aqui o nosso especialista em relações étnico-raciais, né? Não, a questão é desenvolver isso de maneira coletiva. A gente está no segundo ano, né, do projeto. O primeiro ano foi interrompido pela pandemia e agora vamos continuar. E a ideia é porque o nosso projeto de monitoria ele está pautado também nas diretrizes curriculares nacionais da área de RI, né? Então, nós ainda vamos ampliar. Nós começamos com a educação das relações étnico-raciais, que faz parte das DCN de RI também. Aí, mais adiante, nós vamos ampliar para a questão de direitos humanos e para a educação ambiental, que também integram as diretrizes curriculares da área, para a gente tentar abarcar todo esse universo de temas que tem essa indicação de inserção nos currículos dos cursos.
de graduação. Eu só queria agradecer mais uma vez por vocês terem participado, bater esse papo, né, com a gente e falar como é importante, né? Eu tava aqui conversando, pensando no que vocês têm falado, no perfil e tal, e eu acho que no longo prazo, eu acho que isso vai ter uma mudança à medida que a gente tem uma mudança no perfil dos alunos, né? Porque nós temos corpos que vão ocupando o espaço na universidade, o espaço de poder, e o fato da gente ter poucos trabalhos que problematizam isso, tem a ver com o perfil dos alunos que estão na pós-graduação e que hoje na graduação a gente mudou muito, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o perfil, né? Porque nós temos uma diversidade um pouco maior na graduação, que ainda é muito pouco vista na pós, e a gente tem várias iniciativas, né? Me lembrei aqui do Ampli RI, né? Que é a iniciativa de tentar trazer, né, alunos dentro, né, de programas de mestrado e de doutorado, que tem outras raças, que tem um perfil, que traga uma população que vai, de fato, ocupar um espaço que é de direito. Eu acho que a partir daí, quando você tem uma representação maior, eu acho que a pressão para que a coisa mude também muda, né? Tipo, já fica diferente. O olhar com que você vai lidar com as questões, e eu acho isso muito positivo. A Aline apontou, né, que os alunos hoje já têm uma outra consciência, porque eu, na minha graduação, eu só tive mainstream, não tive nada de discussão. Nada. E a gente tinha uma disciplina de antropologia que era, como a Mojana falou, era tipo, é hippie, tipo a disciplina, tipo, exótica do curso, né? Eu não tinha esse perfil de parar e pensar, nossa, mas calma, isso tá errado, a gente tinha que ter um outro olhar, né? Eu acho que as coisas estão mudando também por conta dessas demandas, e eu espero que isso mude também na pós-graduação, porque, inclusive, e aí vai nos vários espaços de poder, né? Os docentes, né? Nos cursos de relações internacionais, se a gente for fazer um recorte de gênero, já é complicadíssimo. Já a maioria, pelo que eu vi, a economia é pior do que RI, mas tem mais homens que mulheres. Mas se a gente for fazer um recorte de raça, então, né, a gente já sabe que a representatividade também importa e muito, né, nesse debate. E agradecer, porque a Mojana apontou muito bem, né, que a gente vive um momento, assim, trágico, e às vezes a gente se coloca numa situação, né, poxa, eu tenho que preparar a aula, tenho que fazer pesquisa, ao mesmo tempo que a gente tem medo de algum parente morrer, a gente tem medo de contrair o vírus, e a gente vive no meio, e a gente tenta ter um pouco de, né, vou criar um mundo paralelo para fazer de conta que tá tudo bem para eu conseguir trabalhar. Mas que eu acho que, apesar disso, é o que nos move mesmo. Eu acho que é o momento de ter discussões, assim, de tanta qualidade, porque, como vocês apontaram, esses povos são os que estão sofrendo mais na pandemia, né? São os que estão sem acesso à vacina, que a gente já fala do genocídio indígena no Brasil por conta da pandemia, né? A gente viu isso e a gente tem visto isso na prática. Então, por quanto é importante, né, denunciar e estudar e mostrar com dados, né, aquilo que a realidade está mostrando pra gente agora, né? Então, quero parabenizar vocês aí pelo trabalho. É uma honra ter vocês aqui, e vida longa mesmo esse projeto. Espero que vocês sigam e com muito sucesso aí nessa pesquisa. Não, eu também quero agradecer muito, né? Assim, primeiro, acho que o projeto de vocês é realmente muito bacana mesmo. Eu acho que é realmente um programa de popularização, da gente poder falar com uma linguagem não academicista, vamos dizer assim, de coisas que são tão importantes para a nossa realidade, né? E, claro, né, eu acho que realmente apresentar nesse momento, né, uma solidariedade, né, com os povos que estão sofrendo mais. Eu acho que nesse momento da pandemia a gente vive um momento realmente muito complicado. Para mim tem sido isso, assim, cada dia acordar e falar, não, é importante lutar por isso, é importante continuar pesquisando, é importante continuar falando sobre isso, porque agora as desigualdades estão cada vez mais evidentes, né, e tendem a, pelo menos no próximo ano, num futuro bem próximo, a ficar uma realidade muito mais difícil. E eu acho que a responsabilidade da universidade é cada vez maior, né? Eu vejo assim, no segundo grau, você vê que agora, que eu sempre falava, a gente tinha que estudar a história da América Latina no segundo grau, né? Estudar mais, conhecer a nossa própria história da nossa região, né? E teve essa reforma também no ensino médio, então a tendência
consciência de que, na verdade, eles estudam menos ainda, né, a história. Então, acho que a universidade vai cumprir um papel cada vez mais fundamental, né, de discutir a nossa própria história, né, a partir também de perspectivas, de entender as perspectivas do mainstream, mas também compreender as perspectivas dos povos mais marginalizados, das vozes mais marginalizadas. Mas eu agradeço muito pelo bate-papo, espero que a gente tenha outras oportunidades de continuar essa conversa em outros momentos. Débora, muito obrigada pelo convite. Você, o Felipe e o Geraldo têm feito um trabalho sensacional aí com o podcast. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de sentar com a Aline para a gente poder falar conjuntamente, né, sobre o texto que a gente escreveu, sobre esses projetos que a gente tem desenvolvido, e é legal a gente poder fazer essa troca de ideias e divulgar também um pouco esse trabalho que nós temos desenvolvido, né? Eu espero que assim que possível a gente possa ter mais atividades, seja virtuais ou não, em conjunto com o pessoal de RI da Federal de Uberlândia, né? Porque tá certo que a geografia está contra nós e os financiamentos eu não preciso nem mencionar, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa conjunta, explorar aí algumas potencialidades dos nossos cursos. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.